Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de criações alternativas de interesse zootécnico e a gente vai para mais uma aula, então. Hoje a gente vai falar sobre criação de perdizes e fazões. Um breve roteiro, então, sobre o que iremos ver na aula de hoje. Vamos introduzir o assunto, falar sobre algumas características dessas duas aves. Vamos falar sobre as espécies que tem e algumas subespécies que essas duas aves possuem. Finalidade, ou seja, quais os produtos são oriundos da produção dessas atividades. Quais os cuidados sanitários são necessários para cada um, as formas de criação e as considerações finais. Então, vamos lá. Um conceito, vamos dizer assim, dessas duas aves são que tanto as perdizes quanto os fazões são aves de luxo, ou seja, elas são as vedetes dos grandes chefes da alta gastronomia. São bastante procuradas, né, em restaurantes de luxo por ter a característica de ser carne, de ser uma carne exótica. Então, a gente vai iniciar falando sobre as perdizes. A perdiz é considerada a ave de caça mais apreciada pelos caçadores, e ela também desperta um grande interesse econômico. Bom, a origem da perdiz depende da espécie. A grande maioria tem origem no continente asiático e no continente europeu. As duas principais, que são mais utilizadas para a produção de carne, que são a perdiz chukar, ou perdiz turca, então ela é originária do Paquistão, e a perdiz cinzenta, que é originária da Europa. E a gente também tem uma perdiz, uma espécie de perdiz que é nativa, ou seja, que é aqui do nosso Brasil. O objetivo, então, inicial da criação de perdiz não era nem criação ainda, eles utilizavam muito essa ave para caça, principalmente utilização para caça com utilização de cachorro, ou seja, inicialmente era mais um esporte, era mais para lazer, para caça. E por que utilizar, então, as perdizes para caça? Porque ela é uma ave considerada cinegética por excelência. O que significa isso? Para a gente dizer que é uma ave cinegética, é uma ave que ela tem aptidão, que ela é boa para caça. Ou seja, ela é utilizada na arte ou no esporte da caça com auxílio de cachorro. Algumas características, então, é uma ave terrícola, são solitárias e por mais que não pareça por ser de um porte pequeno, é uma ave sedentária, que tem voos curtos, de curta distância e rasante, medem entre 38 e 42 centímetros, o macho pesa de 700 a 920 gramas, e a fêmea de 815 até 1,40 kg de peso. É muito difícil, tá, pessoal, diferenciar. Então, pensando em dimorfismo sexual, na estação produtiva a gente consegue notar que os machos estão um pouquinho menor de tamanho e têm o pescoço bastante fino. Mas em outras determinadas épocas do ano é bastante difícil de a gente diferenciar quem é macho e quem é fêmea. Habitat, então, normalmente zonas de cultura cearíferas, né, pelo seu comportamento alimentar. Então, quando na natureza, né, durante as suas primeiras 3 semanas de vida, essas aves elas precisam de uma alta quantidade de proteína para desenvolvimento muscular,
e também esquelético. Então, elas precisam que os seus ossos se fortaleçam e os seus músculos se desenvolvam. Então, nessa fase inicial, independente de ser na natureza ou de ser criação comercial, eles precisam de bastante proteína na sua alimentação. Então, basicamente, né, nessa fase inicial, eles se alimentam de pequenos invertebrados, pequenos insetos, e após, então, na fase adulta, aí elas se alimentam de grãos e alguns brotos também. Então, aqui para vocês visualizarem, essa é a perdiz cinzenta, originária da Europa. Essa é a perdiz chukar, originária do continente asiático, do Paquistão. São as duas espécies que são mais utilizadas para criação em cativeiro, criação comercial. Existem outras, né, espécies, como a perdiz grega, que tem essa característica de diferença, de diferentes tonalidades na pena. Ela tem um porte um pouquinho menor, e ela lembra um pouco também essa perdiz, essa outra espécie, que é a perdiz vermelha, que é um pouco mais alta em relação à perdiz grega. A perdiz cici e a que eu falei que é nativa, a Rhinchotus rufescensis. Então tem um nome científico não tão fácil de falar quanto as demais espécies. Essa é a perdiz originária aqui, então, do Brasil. Finalidade, então, ou seja, os produtos oriundos da criação de perdizes, então, a carne, ovos e também matrizes. As características da carne. A perdiz, ela tem uma carne escura, tem um sabor original, exótico, como eu falei, por isso ela é tão buscada em restaurantes de luxo. E é uma carne tenra, ou seja, ela tem uma fácil mastigabilidade. Antes de 1991, a carne de perdiz ela só era conseguida, só era obtida através de encomenda ilegal, porque não era autorizado a comercialização dessas aves. Porém, atualmente, né, pode ser encontrada em grandes mercados, são comercializadas. Também tem venda de matrizes, né, e esse produto, essa carne que é encontrada em mercados, elas são legalizadas, hoje é autorizado, né, tanto a caça quanto a criação comercial para obtenção de lucro, né, dessas aves. E a criação de perdiz é realmente um bom investimento, visto que tem sido uma tendência, né, o consumo de algumas carnes exóticas no mercado. Rendimento de carcaça, então, o rendimento de carcaça no abate dessas aves gira em torno de 71 até 76,5%, e é interessante ver que o rendimento do peito em relação à carcaça pode chegar a 36,9%, praticamente 40% desse rendimento é peito. Então, é um rendimento consideravelmente bom dessa ave. Outra coisa que é importante falar, pensando em composição química dessa carne, é justamente isso aqui, ó. É uma carne que tem um alto percentual proteico. Quando a gente compara com outras espécies, aqui, ó, vamos pegar o mais próximo, né, o frango. O frango tem cerca de 20,7 em média, tá, de proteína. Se a gente pegar o peito sem pele da perdiz, já tem 29,1%. A coxa ou a perna, mesmo a coxa ou a perna, tem um percentual de proteína ainda maior do que o frango. A gente pode comparar com a galinha da Angola, que tem um nível de proteína muito alto também, e mesmo assim a carne da perdiz é superior. Pensando em lipídio, a gente tem uma carne que tem um valor um pouco maior de lipídios, né, 5,6 o peito sem pele, enquanto o frango tem em torno de 3,7. Então tem um percentual de lipídio mais considerável a carne da perdiz.
Cuidados sanitários, vacinação, pensando em bulbo aviária, vermifugação frequente e higienização das instalações. Pessoal, isso é muito importante, porque mesmo na natureza, a perdiz tem o hábito de se limpar, ela limpa suas penas diariamente, buscando reduzir a sujeira e até mesmo a atração que isso faz, né, a alguns micro-organismos que podem trazer doenças para essas aves. Quando, então, em cativeiro, em criações comerciais, é importante que se mantenha a higienização de bebedouros, comedouros e toda a estrutura das instalações que essas aves se encontram para que a gente consiga manter uma sanidade do plantel, do lote. A criação, então, foi... A criação, então, é autorizada pelo IBAMA, né, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis. E como que a gente faz? Existem duas maneiras de a gente iniciar uma produção atualmente, né? Ou a gente captura na natureza e inicia uma criação de uma forma um pouco mais rústica, ou tem-se a opção já de criatórios registrados que fazem a venda desses animais em fase de cria ou de recria, ou até mesmo dos ovos para incubação e início da atividade. Para a criação, então, existem algumas formas, né? Então, uma das formas é viveiro intensivo, onde se tem gaiolas de 150 metros quadrados, onde a gente vai ter uma densidade de 15 aves por gaiola. Viveiro semi-intensivo, onde a gente tem um espaçamento um pouco maior, 2.500 metros quadrados para 100 aves. E aí não se utiliza gaiola, é solto dentro de um galpão, porém ele não é restrito, né? Tem o galpão, tem a tela. São aves de fácil adaptação, se adaptam tanto à gaiola tanto ao sistema intensivo quanto ao semi-intensivo. O viveiro em si pode ser de diversos materiais, pode ser de madeira, de alvenaria. Importante que se tenha tela de arame ou nylon, por mais que as aves tenham voos curtos, como eu falei, é bom para restringir o acesso de outras aves, né? Pensando em sanidade também. Deve-se ter sempre cuidado com a quantidade de bebedouros e comedouros, puleiros e campânulas para o aquecimento nas fases iniciais. Aqui são algumas fotos com exemplos, ó, pessoal, de viveiros, tanto com sistema intensivo, aqui com as gaiolas, assim como o sistema semi-intensivo, que daí é solto. Não há necessidade, então, de ser um galpão, pode ser com tela, então é bastante adaptável, bastante fácil de iniciar uma criação. Reprodução e acasalamento ocorre, então, dos meses de setembro a março. A postura, a fêmea, então, coloca em torno de 25 a 40 ovos. Aqui, ó, tem um exemplo aqui nas fotos, então, da perdiz nativa. Aqui os ovos na natureza. E aqui, como é o filhote, né? Após a eclosão dos ovos. Incubação, gente, diferente de frango de corte, que é 21, é de 23 dias, tá? Aqui tem um vídeo que eu deixei já disponível no Moodle para vocês assistirem. E aqui, como curiosidade, ó, a gente consegue ver a distribuição, onde que a gente já tem mapeado onde se encontram as perdizes dentro do território nacional. Então, a gente vê que tem uma grande concentração nos estados do sul, onde é bastante tradição, né, fazer a caça desses animais, mas que ocupa praticamente todo o nosso território nacional, exceto nas áreas da Amazônia, né, que não tem cereais, então é um pouco mais difícil dela se adaptar.
E aí a gente passa a falar, então, dos fazões. Diferente das perdizes, né, os fazões têm essa característica mais visual, mais colorida das penas. A origem também é do continente asiático. Foi trazida, ou seja, uma espécie exótica, foi trazida para o Brasil na época da colonização dos portugueses. E até hoje, desde aquela época, mas até hoje não deixa de ser, é uma ave apreciada, como eu falei no início, por grandes chefes e restaurantes luxuosos. E na época da colonização, ela era servida em luxuosos jantares, né, nobres, quando ela foi introduzida no Brasil, e era considerado uma ave muito saborosa e também sinônimo de riqueza, já que o custo era bastante alto. O que não deixa de ser até hoje, tá, pessoal? A gente vai ver sobre isso mais pro final da aula. Objetivo, então, dos fazões também são aves de caça, também cinegética, utilizada para caça com cachorro. É uma ave que pode ser utilizada para criação comercial, uma ave de corte, ou seja, para produção de carne. Os machos, diferente das perdizes, os machos dos fazões, a gente consegue distinguir muito fácil. Os machos são bem maiores, o dimorfismo sexual é mais fácil de ser observado. Os machos são maiores, têm uma plumagem muito mais colorida e brilhante, isso até mesmo para que eles utilizem como arma para proteção contra predadores, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Já a fêmea, elas são menores e tem uma coloração mais escura, mais acinzentada, até lembrando um pouco algumas espécies de perdiz. Isso porque elas têm uma coloração mais acinzentada para se camuflar, próximo aos ninhos, quando está em período de postura. Habitat, então, é bem eclético, vai desde clareiras, florestas, bosques, ou até mesmo plantações. Dormem empoleirados em árvores. Diferente também das perdizes, os fazões, eles voam muito rápido. No chão, eles são grandes corredores, são muito ágeis. Também diferente das perdizes, que vivem mais solitários, os fazões, eles vivem em bandos. E existe um número maior de espécies e inúmeras subespécies, pelo menos 40 espécies. A postura dos ovos acontece entre os meses de agosto e janeiro. E aqui, gente, algumas das espécies, tá? Como eu falei, é um número muito maior do que as perdizes, então, obviamente, eu não vou passar todas para vocês. Aqui, então, o perdiz canário, fazão canário, o fazão dourado, fazão de coleira, como o próprio nome já diz, ele tem essa característica de penas brancas no pescoço, lembrando uma coleira. Fazão lady, que tem diversas tonalidades, né, na sua plumagem. Finalidade e produtos. Carne, como eu falei, é uma ave de corte. Como a gente viu, o macho tem uma infinidade de coloração em suas plumas, então sim feita a comercialização dessas plumas. E se utiliza também o esterco quando se cria comercialmente dessas aves para fazer adubos, ou seja, fertilizantes orgânicos. Características da carne. Então, comparando lá com a carne das perdizes, que era uma carne escura, a carne do fazão é uma carne branca, é uma carne rija, ela não é uma carne tenra, então a carne das perdizes é uma carne que é mais tenra, é mais fácil de se mastigar, tem uma textura mais macia, já a do fazão é mais rija, tem baixo colesterol e pouca gordura, também se diferindo da carne das perdizes. Então, aqui, ó, por mais que seja uma carne também alta de proteína, né, ó, 25,6 o percentual de proteína,
a gordura é muito menor. Lembrem que anteriormente eu mostrei que o percentual de gordura no peito da perdiz chegava a 5%, a gordura do fazão não chega nem a 0,3%. Então, é uma carne proteica e uma carne magra, com baixo colesterol, baixo lipídio. Cuidados sanitários, além da boba, também é necessário fazer a vacinação contra Newcastle. Vermifugação também, periodicamente. E higienização das instalações, que segue o mesmo princípio das perdizes. Higienizar comedouros, bebedouros e todas as instalações diariamente, para a gente evitar algum tipo de contaminação microbiológica ou, enfim, outras doenças que podem entrar dentro da instalação. E é importante lembrar que não, em caso de ferimento, não usar medicamento vermelho, porque aí pode acarretar a curiosidade desses animais, eles acabam bicando e machucando, tornando uma situação um pouco mais grave, um ferimento que às vezes não é um ferimento simples, acaba se tornando grave por conta de chamar atenção pela coloração do medicamento. A criação também é autorizada pelo IBAMA, assim como a caça. Na Europa, então, se utiliza a criação em liberdade, eles recolhem os ovos dos ninhos na natureza, e aí eles conseguem domesticar essas aves, contrato, né, eles atendem os tratadores nas horas de distribuição das rações. Então, é uma criação extensiva, vamos dizer assim, vamos classificar. Já no Brasil, a gente cria em cativeiro, né? Da mesma maneira que eu falei que é possível criar as perdizes ou como as galinhas também, galinhas caipira. Se utiliza galpões. A diferença é que né, em criação em cativeiro é necessário, então, que tenha os puleiros e os ninhos, justamente para não tirar o comportamento de se empoleirar que essa ave tem, já que traz da natureza, porque isso vai afetar diretamente o seu bem-estar, né, o comportamento dessas aves. Então, o viveiro, de preferência de alvenaria, telhas de barro ou nylon, telas, perdão, de nylon. Para o fazão é mais importante, inclusive, do que a perdiz, porque, como eu falei, ele consegue voar, fazer voos mais longos e ele é muito rápido, então é imprescindível a tela. Bebedouros, comedouros, o sol apenas no período da manhã, poleiros para garantir o comportamento natural, que essas aves consigam expressar o seu comportamento natural. Um piso de areia com boa drenagem. Aqui alguns exemplos de criação em cativeiro. As fêmeas, então, vão iniciar a postura no seu primeiro ano de vida, com uma média de 65 ovos e um índice de fertilidade médio de 75%. Os machos são polígamos, ou seja, vai ter mais de uma fêmea para cada macho, uma média de 6 fêmeas quando a gente cria em viveiros. Aqui nessa ilustração a gente consegue visualizar a cópula. E uma coisa importante, pessoal, para quem quer criar fazão, é que as fêmeas não têm uma boa habilidade materna. Na natureza, raramente a fêmea bota os ovos no ninho e chocam esses ovos. Elas vão, acham um ninho de outra ave, colocam junto para permanecer a espécie, vamos dizer assim, na natureza. Então, é importante, quando a criação é em cativeiro, que seja feito o recolhimento desses ovos e se faça a incubação industrial, tá?
Eu coloquei um vídeo também disponível no Moodle para vocês verem como que é todo esse processo da criação dos fazões. A eclosão vai ocorrer em média com 25 dias, mais dias do que o frango, as galinhas, né? Frango de corte, mais dias que as perdizes. E os filhotes, eles já nascem bastante ágeis e cerca de 3 meses eles já começam a voar. Então tem que ter bastante cuidado já desde o início com os filhotes. Aquecimento, então, após o nascimento. Primeira semana, deve-se manter uma temperatura em torno de 35 graus. Segunda semana, 31. Terceira semana, 26 graus de temperatura ambiente, porque aí essas aves já conseguiram estabilizar o seu sistema termorregulador. Se for fazer um revestimento no chão, quando adultos, eu falei anteriormente, se utiliza areia. Nessas primeiras fases é interessante colocar serragem ou maravalha, lasca de madeira para fazer, para auxiliar nesse aquecimento. E lembrar sempre dos comedouros e bebedouros infantis, que eles consigam ter acesso à água e alimentação. Aqui uma foto, uma ilustração. Na criação, então, alimentação. Também no início se alimentam de insetos, larvas, frutos. Eles são aves onívoras, então vão se alimentar de tudo que elas encontrarem, broto, semente, ração. Em cativeiro, a gente pode utilizar a ração de galinha ou de codornas. Existe, mas é um pouco mais difícil de se encontrar uma ração específica para a criação de fazão. A indicação, então, é que se a exigência desses animais é de 70 gramas de alimento por dia. Ração. A ração inicial vai até os 30 dias, deve ter um percentual de proteína bruta de 24 a 26%. Ração de crescimento vai de 30 a 50 dias. E a ração de engorda vai até o abate a partir dos 50 dias. O abate são aves precoces. Os machos, 5 meses, eles atingem cerca de 1,2 kg, já podem ir para abate. E a fêmea, de 6 a 7 meses, ela atinge um peso de 950 gramas, que também já pode ser abatida. Aqui a distribuição, então, dessas aves no globo. Principalmente a gente encontra no seu local de origem, né, na Europa e na América do Norte, e aqui no Brasil, então na América do Sul, ela foi introduzida. E aqui a gente consegue ver na coloração roxinha, então, aonde foi introduzida, né, Europa, América do Norte e no Brasil, na América do Sul, e nativa da Ásia, do continente asiático e europeu. Pessoal, frisando, em roxo, os países ou os continentes onde foram introduzidas. Em amarelo, continente de origem, ou seja, os fazões são originários da Ásia, diferente das perdizes, que são da Ásia e algumas da Europa e outras da América do Sul, tá? Período de caça tem que obedecer à temporada de caça, autorizada pelo IBAMA. Esse período vai de abril a julho. E aqui, pessoal, uma curiosidade. Um casal de fazão tipo, ornamental, que não vai ser criado para abate, para consumo de carne, né? Ornamental, é para bonito. Às vezes as pessoas compram casais assim para procriação e para manter em chácaras ou locais de turismo. Ele pode chegar a custar cerca de $2.500, tá? Então a gente multiplica aí $2.500, o dólar ao valor que está hoje, quase R$5. É um valor bastante considerável. As aves que são abatidas, então, elas são comercializadas a um valor de 8 a 12 dólares por quilo.
também é um valor bastante considerável. E um fazão pode viver até 20 anos, então ele tem uma vida bastante considerável. Esse vídeo também está disponível no Moodle, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me mandar dúvidas no grupo nosso do WhatsApp, no próprio Moodle, para esclarecer qualquer uma das dúvidas de vocês, ok? Muito obrigada. Tenham uma boa semana e não esqueçam de preencher, de responder o nosso estudo dirigido. Já está disponível também na pasta do Moodle, ok? Até mais.